a gente fica assim muito feliz. Conforme vão falando, eu vou vendo o pessoal chegando, que está chegando. Então, assim, é muito importante e dizer, né, a presença de todos vocês aqui e dos docentes dos outros cursos, trazendo os alunos para vivenciar a nossa CIPAT, né? O pessoal de segurança do trabalho está fazendo tudo o que é possível para acontecer de modo muito bom e que vocês aprendam, né? Levem mais conhecimento na nossa CIPAT. Eu vi que o professor Carlos Eduardo levantou a mão. Gostaria de falar, professor? Boa noite, professora Mara, tudo bem? Tudo, e você? Obrigado hoje por receber a minha classe de alunos lá da ETEC de Cajamar. E eu quero aproveitar a oportunidade e dizer para os meus alunos lá de Cajamar que estão aqui, que você é a professora que implantou a ETEC de Cajamar. Se hoje nós temos uma ETEC lá em Cajamar, é porque a professora Mara Silvia Negrini Biasini foi a professora que implantou a ETEC em Cajamar. Então, eu quero, em nome de toda a classe, o primeiro J, tanto a turma A quanto a turma B, uma salva de palmas para a professora Mara. Nossa, Catu! Eles estavam ansiosos para conhecer a professora Mara, que eu sempre falo. Os alunos já estão todos aqui. Eu já estou marcando quem que entrou, quem que não entrou, porque eu vou fazer chamada depois. Obrigado, viu, professora? Ótima CIPAT para todos nós. Obrigado, Domingos. Gratidão, muito obrigada, tá? Por ter falado dessa forma, até me emocionei. Mas faz parte de todo professor também, né? Ser uma pessoa que implanta, vai lá, dá o sangue, e não foi uma, foram outras também, implantação de ETEC, de perus também. Então, assim, são trabalhos que a gente faz em prol de novos alunos, porque cada aluno, todos os professores aqui, eu tenho certeza que a gente consegue ver, concluir o curso, a gente está ganhando sempre um presente, porque levou um pouco de nós para a vida dele. Então, gente, se não tem mais nenhum professor, algum professor que quiser falar, se não tiver, eu vou pedir para o professor Domingos começar a falar sobre o dia a dia do Corpo de Bombeiros. Oi, professora, então, parece que o Cairaro acho que tinha levantado a mão aí. Quem? Cairaro. Cadê ele? Cairaro? Desculpa, é que não dá para ver tudo aqui, viu? Foi um acidente, falar, desculpa. Bem? Não, foi um acidente, desculpa aí. Foi um acidente? Tá bom, tudo bem, Cairaro. Então, acho que podemos começar. Fique à vontade. Tá bom, professor. Então, boa noite mais uma vez, né, para aqueles que estão chegando agora. Vai ser um prazer enorme para mim passar aqui o dia a dia do Corpo de Bombeiros. Bom, então vamos desde o início, né? Desde quando se nasce lá o soldado do Corpo de Bombeiros. Como que é esse procedimento? O jovem, tanto masculino quanto feminino, quando completa 18 anos, ele já pode ser inscrito num concurso público, né? Que ele se inscreve, fica aguardando a chamada para a Polícia Militar. Então, para vocês terem uma ideia, é o único corpo de bombeiros da União que ainda é vinculada à Polícia Militar. Todos os outros corpos de bombeiros do Brasil já saíram desse vínculo. Em São Paulo ainda continua. Então, ele faz um concurso, e esse concurso demora algum tempo, porque além de fazer as provas escritas, faz um teste de aptidão física, faz vários exames clínicos, e isso demora mais ou menos aí, leva-se mais ou menos um ano para que aí esse candidato, né, ele toma posse, e aí a partir deste momento ele já é um funcionário público, ele já está ingressado na Polícia Militar.
Bom, feito isto, ele vai para a Escola Superior de Bombeiros, que é no município de Franco da Rocha, e onde eu trabalho desde 2006, né, desde 2006. E aí, esse soldado, ele vai passar por uma etapa lá de mais ou menos uns 6 meses, né, um período mais ou menos 6 meses de adaptação. É a base de todo policial militar, a base. Vai aprender direito administrativo, direito penal, constituição, direitos humanos, tudo isso, todos eles, mesmo quando ele opina para ser bombeiro, ele vai passar por esta fase, né? Seja do policiamento de área, seja na rodoviária, policiamento de choque, todos têm que passar pelo menos por esses 6 meses de início na carreira. Passando esses 6 meses, ele vai sim aí para a parte específica. Nesta parte específica, aí os treinamentos, quase que assim, na sua totalidade, quase que 90%, né, são de aulas práticas. É a hora que o aluno lá mais adora, só que na hora também que ele mais odeia ao mesmo tempo, porque ele é exigido quase que ao extremo, à exaustão. O dia para eles lá termina quase na exaustão. Então, é submetido em inúmeros treinamentos, seja de salvamento em altura, seja salvamento aquático, salvamento terrestre, salvamento veicular, operações de resgate, produtos perigosos, de condução de viaturas em situação de emergência, condução de motocicletas em situação de emergência, que o bombeiro também tem motocicletas, né? E aí passa-se mais 6 meses. E aí completa-se esse círculo de treinamento, desde lá da parte básica até o específico, vai sair um ano dentro da Escola Superior de Bombeiros. Passado essa fase, lógico, né, que é por classificação, mesmo muitas vezes o soldado lá, ele sai um pouco insatisfeito porque, suponhamos que ele more na região de São José do Rio Preto, que é a área do 14º Grupamento de Bombeiros, mas ele não teve uma nota boa. Então, é feito desta maneira, por meritocracia. E ele não consegue vaga para o 14º Grupamento, que é na região dele, mas tem uma vaga lá no 6º Grupamento, que é Santos. Infelizmente, ele vai ter que passar um período lá em Santos, longe da casa dele, né? Infelizmente é desta maneira, não tem como ser de outra maneira. Vai por meritocracia. E depois de um período, ele entra num programa de trocar de quartel e se aparecer uma vaga, tiver condições, aí ele vai chegando próximo da casa dele. Tá? Bom, feito isto, esse soldado ele vai para o quartel e agora eu vou passar para vocês, né, a rotina, como é a rotina de um dia no Corpo de Bombeiros. Só para deixar bem claro, viu, professor? Se alguém tiver alguma pergunta aí, pode interromper no meio, sem problema nenhum. Tá? Bom, o serviço de bombeiros, ele inicia-se às 7h30 da manhã. Então, todos os dias, às 7h30 da manhã, é passado o serviço. O bombeiro, ele tem a parte operacional, são 3 turmas, nós chamamos de prontidões. E essas prontidões, elas são definidas como cores: amarela, azul e verde. Então, cada dia é de 24 horas. Hoje, ele entrou às 7h30 da manhã, ele vai até amanhã cedo, 7h30 da manhã. Por exemplo, hoje, dia 21, é a prontidão amarela que está de serviço. Ontem foi a prontidão verde e amanhã será a prontidão azul. E isso segue continuamente. Vai até acabar o calendário no ano que vem da mesma maneira. É contínuo. Bom, enfim, vamos lá. 7h30 da manhã é passado um serviço de uma prontidão para outra e é conversado entre as prontidões ou entre as guarnições o que foi feito no dia anterior, se teve uma ocorrência de relevância, uma ocorrência de vulto, né, que é bom, é como se fosse o DDS nosso, né? E aí é conversado e logo em seguida a prontidão que está saindo de serviço
vai embora, vai descansar nas suas 48 horas de folga. Esta prontidão que entra logo de serviço, ela logo de imediato, o motorista vai pegar um checklist, olha só, nosso checklist aí, ó, vai conferir a viatura, as guarnições, né? Não só, não o motorista, mas as guarnições, aqueles que ficam junto com o motorista, inclusive o comandante da guarnição. Eles vão conferir os materiais da viatura, se está tudo ok, se tem condições de atender uma ocorrência logo de imediato, porque a ocorrência não espera, né? O sinistro acontece a qualquer momento. Então você pode estar ali passando o serviço e já pode acontecer uma ocorrência que você tenha que atender. Bom, é feita a conferência de material e logo em seguida que é feita uma conferência de material, então o pessoal ele já está conferida, a viatura já está pronta para atender a ocorrência, mas aí dá-se um tempo ali de uns 30 minutos para o pessoal que está entrando de serviço tomar um café, né, fazer alguma alimentação ali. Feito isso, logo em seguida, logo depois desses 30 ou 40 minutos, as guarnições elas saem do quartel não com a sirene ligada, mas sim com os sinais luminosos ligados, e eles passam por algumas ruas dos bairros, nós chamamos de check-up. Então as viaturas saem em comboio, passando pelas ruas, e quando se retorna, depois de toda essa volta no bairro, quando se volta, é feito um simulado de qualquer tipo de ocorrência, seja de incêndio, seja de acidente automobilístico, seja um caso clínico, qualquer outra maneira. A gente simula uma situação. Aí as guarnições saem, coloca-se o seu EPI, coloca-se o equipamento de proteção respiratória, o nosso EPR, e simula ali uma situação, a gente simula mesmo no próprio quartel nosso, né? Como se fosse uma residência, um sobrado, a gente coloca uma escada, sobe a escada, arma a mangueira, põe até pressão na mangueira, pode até se jogar um pouco de água, mas é lógico que não posso jogar dentro do quartel, senão eu vou molhar tudo. Mas enfim, e é lógico, logo depois disso aí, pessoal, né, relaxa tudo, aí vamos para a parte de educação física. Aí já está dando umas 9h30 por aí, o pessoal põe o uniforme de educação física e vai até 11h30, 15 para meio-dia. Da meio-dia até as 2 é o horário do almoço. Da meio-dia até as 2. Só que assim, para quem está na prontidão, esse da meio-dia às 2 pode descansar, desde que não tenha nenhuma ocorrência. Caso apareça alguma ocorrência, onde você estiver, seja no banheiro, tomando banho, almoçando, ou seja, descansando, tocou o alarme, nós temos 30 segundos para sair. A professora Mara levantou a mão aí, ela gostaria de falar alguma coisa? Domingos, eu não sei se você tem essa condição, mas eu tenho muitas pessoas mandando mensagem para mim, dizendo se é possível você abrir a câmera. Se não tiver jeito, não tem problema. Não, eu vou dar um jeito aqui, enquanto eu vou falando aqui, eu vou dar um jeito aqui de tentar abrir a câmera É aqui. isso, porque eles estão mandando para mim não é só um. Então eu falei, deixa eu pedir para ele se tiver condição. Se não tiver, não tem Não, problema. não, não, Todos tem vão sim. entender. Tem sim, pera, deixa eu Obrigada. dar um jeito aqui. Peraí. Muito obrigada. Me dá uns 2 minutos aqui para ajeitar aqui a minha estante aqui. Sem problema, sem problema.
pronto, professor. Oh, muito obrigada. Muito Imagina. obrigada. Olha, as pessoas queriam te ver. Ah, Eu, tá. pessoal aí tá, por favor, né? Eu falei, bom, eu vou pedir. Não sei se estava com algum problema. Eu agradeço, tá? Não, imagina. E Bom, paramos na hora do almoço, no né? ar. Na hora do almoço. Isso. Então tá, então da meio-dia às 2 é feito a refeição, tudo mais, como eu falei, né? Dependendo da situação, da ocorrência, se não for de gravidade, a gente agenda, por exemplo, um corte de árvore que não tem emergência. Agora, se for um incêndio, como nós falamos na nossa linguagem, um preso em ferragem, que é um acidente de trânsito, né? Grau grave. Aí sim, larga o que você está fazendo e nós temos 30 segundos durante o dia, 30 segundos para estar na rua, para sair com a viatura. Durante a noite, é lógico, nós temos um pouco mais, porque você está dormindo, né? Então, se o coração vem até a boca, quando toca o alarme, e nós temos aí um bom tempo a mais, que são 45 segundos. Então, é mais ou menos assim, é uma adrenalina constante, 24 horas. Bom, passou ao horário do almoço, nós voltamos às nossas atividades de instrução, porque o bombeiro ele vive em constante instrução, não é porque fez a escola, fez treinamento, que agora não se faz mais nada, né? Fica só esperando o dia. Professor Domingos, seu microfone acho que está mutado. Domingos, ocorreu algum problema no seu microfone. Eu não acho, professora Marlene falando, não acho que seja no microfone dele, não. Acho que talvez ao abrir a câmera, alguma coisa, deve ter acontecido alguma coisa lá. Será, Má? Eu acho que sim. Ô, Grace, você que tem linha direta com o Domingos aí, please, please, please. Só um instantinho que eu vou tentar contato com ele aqui. Só um instante. Obrigada, amiga. Coco! Vai! Anda, nego, por favor. Mônica. Mônica. Então, o microfone dele não está mutado. Deve ser problema no dispositivo dele lá, entendeu? Será que Não, alguém agora consegue voltou para falar mim com ele, aqui. mandar mensagem? Voltou aqui para mim. Domingos, você está falando? Ô, Domingos, você Oi. ficou mais 10, não digo, uns 5 minutos sem nós ouvirmos você. Ah, é? É. Ah, então eu peço perdão a vocês. Não. Sem problema. É que ficou sem o som, mas sem problema. Continua aí, por favor. Tá. Não sei até onde vocês ouviram que eu estava falando, se alguém lembrar. Na parte em que você dizia que quando soa o alarme à noite, né, que vocês acordam assustados. É isso assim, é isso mesmo, viu, Mônica? Então, quando é à noite,
dá-se um tempo maior, 45 segundos para sair na rua. Né? Então, nós dormimos não muito à vontade, tem que dormir fardado. A gente só tira a bota para não sujar o lençol. A gente dorme fardado mesmo, porque tocou o alarme e a gente precisa sair o mais rápido possível. Bom, não sei se eu já passei, mas aí tem a hora da educação, tem a hora da prática desportiva, a parte da tarde. Nós fazemos a prática desportiva, um vôlei ou um futebol, é a parte de descontração, né, da prontidão. E quando for às 18h30, 19 horas, nós paramos, vamos tomar banho, nós vamos jantar, e se Deus permitir e não acontecer nada, a gente, 6 horas da manhã, toca-se a alvorada, e aí volta a fazer a limpeza da viatura, a limpeza do quartel, para que a prontidão que entre de serviço pegue o quartel tudo limpinho, tudo direitinho, né? Porque não temos funcionários para fazer a faxina do quartel, não temos funcionários para fazer a nossa alimentação, elas são feitas por nós mesmos, pela prontidão, né? Cada um tem a sua aptidão, tem uns que sabem fazer um pouco melhor ali, um melhorado na alimentação, e aí a gente é assim. Tá? Então, quando chega às 6 horas da manhã, todos nós levantamos e é feita essa faxina, é feito deixado o quartel pronto para outra prontidão chegar. Como eu falei, nesse período de 24 horas, se não tem ocorrência, puxa vida, foi tranquilo. Mas nem sempre é assim. Nós temos, muitas vezes, aí dias de serviço que entramos às 7h30 da manhã e só termina no outro dia às 7h30 da manhã. Por exemplo, quando tem essa chuva. Que dormiu o dia inteiro. Nessas ocorrências de chuvas intensas, cai muita árvore. Então, é passado até de serviço de uma outra turma para ficar cortando essas árvores aí na região. Tá? Então, essa é um dia a dia do Corpo de Bombeiros. Eu só queria... eu acho que eu deveria ter passado antes, né, de ter falado tudo isso. Eu acho que ele tem me apresentado, né? Eu acho que eu dei uma falha aí. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Domingos, sou sargento do Corpo de Bombeiros, trabalho na Escola Superior de Bombeiros em Franco da Rocha, sou casado, estou há 32 anos no Corpo de Bombeiros e eu tenho um orgulho muito grande de ser bombeiro. Era um sonho meu de criança, né? Desde criança eu gostaria de ser bombeiro. Entrei na Polícia Militar em 88, me formei em 89 e não consegui, logo de princípio, ir para o Corpo de Bombeiros. Mas no finalzinho de 89, foi a minha primeira ocorrência, e nunca mais vou esquecer, dia 27 de dezembro de 1989, um fogo numa indústria de fazer biscoito. E o fato engraçado nesse incêndio é que nenhum bombeiro conseguia ficar em pé, porque o polvilho misturou com a água e não tinha um que ficava em pé, todo mundo escorregava, né? Ficou muito engraçado essa ocorrência. E ao longo dessa minha carreira, né, fiz muitos amigos, fiz muitas amizades, né, tenho grandes pessoas na minha vida que fizeram grande diferença. Então, para mim é um orgulho muito grande eu estar no Corpo de Bombeiros. Não sei se eu poderia acrescentar alguma coisa, mas se for de interesse, né, o bombeiro aqui de São Paulo, do estado de São Paulo, ele foi criado em 10 de março de 1880. É bem antigo. 10 de março é o dia do bombeiro do estado de São Paulo, porque nós temos 2 dias do bombeiro. Tem um bombeiro brasileiro, que é 2 de julho, mas temos o bombeiro do estado de São Paulo, que é dia 10 de março. Alguns aí dos colegas que estão aí, dos professores, dos convidados, devem conhecer a Faculdade de Direito, no Largo de São Francisco, lá em São Paulo, próximo à Praça da Sé. Foi nesse dia, 10 de março de 1880, que houve um grande incêndio, e a partir daquele momento lá, foi criado o Corpo de Bombeiros do estado de São Paulo, que nós temos como nosso patrono Dom Pedro II. Tá? No Bombeiro de São Paulo, nós temos 20 quartéis, né, diretamente ligados a salvamento e incêndio. E nós temos um quartel, a sua sede é no Guarujá, que é o Bombeiro Marítimo, que ele cuida de toda a orla marítima
do estado de São Paulo, desde lá da fronteira com o Paraná até Rio de Janeiro, é o GBMAR, que nós falamos, né? Grupamento de Bombeiro Marítimo. Agora, dentro do estado de São Paulo, nós temos 20 sedes, vamos dizer assim, 20, desde o primeiro, que é na capital, até o 20º, que é o mais novinho, né? Que é em Araçatuba. E dos 645 municípios que o estado de São Paulo tem, nós temos 126 quartéis dentro do estado. Então, dá uma média mais ou menos aí de 5 ou 6, quase 6 cidades para um quartel. Tá? Então, nós temos uma abrangência muito grande aí. Há um pouco tempo atrás, algumas prefeituras fizeram um convênio com o Corpo de Bombeiros, com o estado, colocando bombeiros municipais, bombeiros públicos municipais. Por exemplo, Itatiba tem lá bombeiro municipal. Itupeva, que é próximo de nós aqui, nós temos lá bombeiros militares e temos bombeiros municipais também trabalhando com os bombeiros de lá. Esses bombeiros municipais têm que passar também pela Escola Superior de Bombeiros, onde eu trabalho. Eles fazem um treinamento igual ao do soldado do específico. Ele não vai fazer a parte básica, mas o específico ele faz também. Um outro detalhe é que ele não é regido pelo nosso estatuto estatutário, ele é por CLT. E aí eles trabalham junto com as guarnições também do Corpo de Bombeiros. Para vocês terem uma ideia, num dia de 24 horas, o bombeiro atende, isso é no estado, tá? Esse dado é do estado. Ele atende 36 mil chamadas. 36 mil chamadas num período de 24 horas. E só na capital, nós temos 8 mil chamadas em 24 horas. Eu sei esses dados porque eu já fiz alguns estágios lá no Centro de Operações do Corpo de Bombeiros, que é junto com o Centro de Operações da Polícia Militar, né? É uma sala enorme, imensa, com vários telões lá, muito bonito de se ver lá, é muito bacana, bem estruturado, muito moderno também. Então, tem esses dados aí. Infelizmente, ainda ocorre trotes, né, que é crime, né, mas tem pessoas que ainda arriscam fazer isso e muitas vezes uma viatura é deslocada para uma suposta ocorrência, chegando lá é trote, enquanto que uma outra pessoa poderia estar pode estar necessitando, por exemplo, de um resgate e não está no quartel porque está atendendo um outro suposto chamado. Alguém quer fazer alguma pergunta? Por favor, fique à vontade, viu, professora? Eu quero. Pois não. Esses milhões aí de chamados, às vezes até chamados falsos, né? Assim, quando vocês fazem, a equipe de vocês deve ser muito grande. Uma vez eu fui com a nossa diretora superintendente na Polícia Militar, onde você acabou de falar. Eu fiquei realmente encantada. Eu descobri ali que a gente não tem privacidade nenhuma, né? É isso mesmo. A polícia vê até se deixar a cor do esmalte, porque eles fizeram uma exposição para nós, justamente lá no quartel, onde tinha todos, porque tinha tido um furto muito grande na ETEC de Perus. Foi um horror, levaram de caminhão e a ETEC nem tinha sido ainda inaugurada, 3 dias para a inauguração. E eu fiquei impressionada. Eu creio que também, é isso que eu gostaria de saber, eu lembrei do caso. Nas corporações, vocês têm também um sistema de monitoramento, como lá o batalhão lá da Polícia Militar? Que é aquelas telas enormes, imensas. Então, professor, é no mesmo local, que talvez, né, como a senhora foi com alguém da Polícia Militar, né, eu fui com a diretora do superintendente, do Paula Souza, claro, tinha um policial, sei lá, um grandão lá que foi levar a gente para conhecer. Ah, tá.
Então, é na mesma sala, só que a sala viu lá, que é muito grande, né? É enorme aquela sala lá. Nós temos ali dentro 2 salões enormes, onde a senhora for lá, que tinha as câmeras, é ali onde faz o despacho para as ocorrências, né? Então, são vários batalhões da capital, batalhões da área metropolitana. Ali não atinge o interior, nossa aqui não atinge, mas na área da capital e na região metropolitana, todos os batalhões estão ali. E atrás, logo atrás, fica o centro de operações do Corpo de Bombeiros, onde nós atendemos o primeiro grupamento de bombeiros, que é na área centro, o segundo grupamento, que é na zona norte, o terceiro grupamento, que é na zona leste, o quarto grupamento, que pega um pouco da zona oeste e zona sul, e o quinto grupamento, que é a sede em Guarulhos, que já começa a ser uma região metropolitana. Nós temos o 17º grupamento, que é na região ali de Mogi das Cruzes, lá para aqueles lados lá, Ribeirão Pires, e nós temos também o 8º grupamento, que é no ABC. E para finalizar, o 18º grupamento, que é na região de Barueri, Osasco, Carapicuíba. Então, essa é a região central e a região metropolitana. E atrás da onde a senhora foi com a superintendente, existe o Centro de Operações do Bombeiro. É onde são atendidas todas as chamadas do Corpo de Bombeiros nesta região. Então, ali, né, o bombeiro, na verdade, ele não tem essas câmeras. Nós utilizamos a do Centro de Operações da Polícia Militar. Muitas pessoas até nos perguntam, né, se você é da Polícia Militar ou você é do Bombeiro? Na verdade, nós somos policiais militares servindo no Corpo de Bombeiros. Tanto que na escola que eu fiz, a escola de sargentos, eles são todos juntos. Eu fiz escola de sargentos com o pessoal na minha sala, tinha pessoal do pelotão de choque, do trânsito, do policiamento comum, da cavalaria. Então, nós somos policiais militares servindo no Corpo de Bombeiros, tá? Então, utilizamos muitas vezes, né, se for por coincidência, uma ocorrência que tenha uma câmera que está ali focando na avenida principal, ou sei lá, alguma coisa desse tipo. Mas o bombeiro em si, o bombeiro não possui essas câmeras, mas utilizamos, como nós usamos o mesmo espaço, né? Então nós utilizamos essas câmeras assim. Tem alguns colegas aí que estão levantando a mão aí, professora. Então, agora, ó, eu estou vendo quem levantou primeiro. Foi o professor André. Depois nós temos a professora Mônica. Depois o Luiz Antônio. André. Oi, Domingo. Obrigada, viu, Domingos? Ô, professor. Rapaz, na sala de aula você não abre a câmera. Aqui você abre a câmera. Olha como é mais gostoso ver vocês. Pô. Olha aí que beleza. Muito bem. Domingos, nós temos no curso, né, de segurança do trabalho, e não só no curso de segurança do trabalho, né, alguns cursos adjacentes, meio ambiente, a pessoal de logística, né, onde em algum momento eles têm um componente que fala sobre primeiros socorros. Sim. É isso? Que a gente chama de suporte emergencial à vida. Né? Lá dentro desse componente, existem algumas bases tecnológicas, né? Algumas competências que eles têm que adquirir, que estão realmente vinculadas até ao trabalho que vocês desenvolvem. Por exemplo, quando vocês atendem uma emergência, algum acidente, vocês queiram ou não queiram, também tem essa condição de prestar esse primeiro socorro, não é isso? Sim. Né? Eu gostaria de saber de você como que vocês hoje, nesses atendimentos emergenciais, vamos dizer assim, onde é necessário um suporte à vida, né? Como que vocês têm visto esse primeiro atendimento da população ou de alguém que conheça alguma coisa? Porque a gente sabe que o brasileiro é bem solícito, né? Ele Sim. não pode ver alguém caído no chão que ele vai lá, mexe, vira, joga para cima, bate na cara, joga água fria, né? Então eu gostaria que você, com a sua experiência, né, imagino que muitas vezes você já deva ter presenciado alguma coisa desse tipo, né? Contar um pouquinho da atuação da Corporação de Bombeiros nesse sentido,
né, nesse sentido de primeiro socorro, nesse sentido de como vocês recebem as informações, porque a gente fala muito para os alunos que a primeira informação é muito importante, né? Saber o que você está falando quando você liga para solicitar um socorro. Como que é essa dinâmica de vocês lá dentro da corporação, Domingos? Mais uma vez, prazer em vê-lo, né? O prazer é meu, viu, professor? Muito obrigado. Bom, uma ótima pergunta o professor fez. Quando uma pessoa ela se acidenta, ou até mesmo um caso clínico, né, um pouco menos complexo, a pessoa liga 193, né, essa ligação ela cai num centro de operações do Corpo de Bombeiros, e ali um atendente, ela tem lá uma parte protocolar, né, Corpo de Bombeiros, emergência, né, e tem uma gravação que diz lá que você não deve mexer na vítima, e passar tudo aqui, assim, as primeiras informações são essenciais, assim como o professor falou, são essenciais. A idade da vítima, o que aconteceu, o que está acontecendo, por exemplo, se for um caso clínico, em que situação que essa pessoa está, se ela já teve algum problema. Para a pessoa que está lá, professor, aguardando socorro, ela até acha assim, poxa, mas esse cara vai ficar perguntando para mim, sendo que tem que mandar a viatura, né? Mas nós temos que saber o máximo de informações possíveis para eu mandar a emergência correta, a viatura correta, né? Senão eu mando uma viatura enorme para atender um caso clínico, ou vice-versa, eu mando um resgate para atender um princípio de incêndio. Então, eu tenho que colher todas as informações possíveis e necessárias para fazer uma triagem, né? É feita uma triagem, e quando é um caso clínico, nesse local onde a professora Amara foi visitar, né, o centro de operações, existe lá um médico regulador, né? O médico do GRAU, Grupo de Resgate de Atuações, né, junto com o bombeiro. São médicos civis, mas eles trabalham junto conosco, e ele é um médico regulador. Quando a situação é um pouco mais grave, o atendente, ele chama o médico ao lado, passa um fone também para ele, e esse médico começa a ouvir o que o solicitante está narrando. Olha, ele não sei, ele não está respirando, eu não estou sentindo aqui o coração dele batendo. Então, são termos que muitas vezes a gente tem que interpretar, porque nós ficamos acostumados a termos técnicos, né? O professor Cadu deve estar me ouvindo aí, sabe muito bem o que eu estou falando. Então, a gente começa a querer decifrar o que aquela pessoa, no momento de agonia, está querendo passar para nós. Bom, feito isto, é passado para um outro cabineiro, né, para uma cabine, para o quartel mais próximo, disponível. Aí é um detalhe que eu queria colocar, viu, professor? É um quartel mais próximo, disponível. A pessoa lá está precisando de um resgate. Então, vou dar um exemplo aqui. Na Avenida Jundiaí, nós temos um quartel aqui próximo à Avenida Jundiaí, ali perto do Beco Fino. Nós temos um quartel ali. E precisa de um resgate na Avenida Jundiaí. Porém, o resgate de Jundiaí está fora, foi atender um outro caso. Eu preciso de um outro resgate. É lógico, que atender o rádio, ele tem que ser uma pessoa rápida, ele não pode ficar ali perdendo muito tempo. Falar, olha, não tenho resgate, eu vou chamar o SAMU. Mas o SAMU também não tem. O bombeiro vai tentar fazer de uma outra maneira. Vai vir de outro quartel. O quartel mais próximo nosso aqui de Jundiaí, se não estiver enganado, é de Itupeva. E aí eu espero que o resgate de Itupeva esteja na base, porque se não tiver, vai ter que ser de outro quartel. Bom, enfim, professor, e aí são pegos os dados, a guarnição vai para o local, é abordada a vítima, é abordada a pessoa que solicitou, geralmente a pessoa fica lá aguardando, né? E eu volto a repetir, quando nós solicitamos, e eu já passei por isso, quando nós solicitamos uma guarnição, é uma eternidade, passa 5 minutos, parece que você fica uma semana lá aguardando, mas para quem está na viatura, né, parece que está contra o relógio. Como eu falei, 30 segundos de dia e 45 à noite. Então, cada segundo ali é muito precioso para nós. Nós temos até um termo que falamos a hora de ouro. Então, depois que foi acionado
o alarme da viatura, nós temos esse período de chegar lá com menos tempo possível, que nós chamamos de tempo-resposta. O tempo-resposta tem que ser cada vez menor. Porém, nós temos que ter cautela no deslocamento, nós temos que ter diligência para tomar cuidado, respeitar as leis de trânsito. Então, temos tudo isso aí, professor. Eu espero que tenha respondido a questão do senhor aí. Claro, Domingos. Obrigado, viu? Foi Eu que agradeço. Muito bem falado por você aí. Obrigadão. Eu que agradeço. Mônica? Boa noite a todos, boa noite, Domingos. A minha curiosidade é se é possível fazer trabalho voluntário no Corpo de Bombeiros, né, como bombeiro voluntário, e quais os requisitos para isso, se for possível. Ô, Mônica, boa noite. É uma excelente pergunta, viu? Muitas pessoas perguntam sobre isso. Olha só, dentro do Corpo de Bombeiros, não tem como fazer um serviço voluntário, né? Mesmo porque nós somos militares, então nós temos essa situação de ser militar, temos nossas regras, toda, né? Mas eu vejo assim, inclusive a minha colega de escola, a minha colega de classe, a Nayara, ela perguntou para mim semana passada como que é feito isso aí. Para bombeiros voluntários, por exemplo, aqui próximo, aqui de onde eu moro em Campo Limpo Paulista, mas em Várzea Paulista, tem um grupamento de bombeiros voluntários. E eles são ali juntos com o pessoal da Defesa Civil do município de Várzea Paulista. Então, como que eu vou dizer? Eles, por si próprios, eles procuram fazer cursos fora, fazer cursos até fora do país, né? Para que eles tenham alguma instrução, alguma coisa desse tipo. Agora, dentro do quartel, vinculado ao Corpo de Bombeiros, com exceção de nós, militares, nós temos os bombeiros públicos municipais, que aí a prefeitura, com um convênio com o estado de São Paulo, ele manda para nós lá, os bombeiros, olha, eu gostaria de treinar aqui dos guardas municipais, ou pessoa que trabalhava na prefeitura, trabalhava até mesmo de outra função dentro do município, e nós passamos esse treinamento. Agora, bombeiro voluntário, nós não passamos, nós não temos essa disponibilidade ainda, né? Quem sabe um dia, né? Tá bom? Eu espero ter respondido a sua pergunta. Obrigado, respondeu sim. Tá bom. O pessoal, veja, tanta gente levantando a mão aqui, gente, e eu perdi o aluno que ia fazer a pergunta. Dá para você se identificar aí? É o Luiz Antônio. Ô, Luiz, por favor, Luiz, então vai lá. Boa noite, Domingos. Ô, boa noite. Eu sou seu vizinho aqui de Campo Limpo Paulista. Ah, que bom. Eu sou da Associação Caminho Verde, não sei se você conhece aqui em Campo Limpo. Sim. Tá. Eu também trabalho em Franco da Rocha. Eu queria perguntar para você o seguinte: existe algum protocolo de atendimento para incêndios em matas em Franco da Rocha? É uma pergunta. E outra como é que funciona esse convênio do bombeiro, do governo do estado, com as prefeituras? Porque você lembra que nós sofremos muito com a queimadas ali na Serra dos Cristais, né? Tá bom? Sim. É só isso. Obrigado, viu? Desculpa, a sua primeira pergunta qual que foi? Se tem algum protocolo de atendimento, de chamado para as queimadas, tá? Em Franco da Rocha. Por que acontece? A gente vê muitas queimadas, né? E eu queria saber se tem protocolo de atendimento, se o atendimento se existe risco para a família, aí vocês atendem ou não? Como é que funciona isso? Antônio, muito bom. Tem sim. Todas as nossas ocorrências têm protocolo, né? Nós chamamos de POP, Procedimento Operacional Padrão. E nós temos o Procedimento Operacional Padrão para fogo em mato. É o que nós denominamos a fogo em mato. Tanto que até o material é diferente, né? É um pouco diferente de um fogo, de um incêndio estrutural, seja numa residência ou seja numa indústria. Então, existe sim todo o cuidado, mesmo porque é uma ocorrência, apesar de muitas pessoas não acharem, é uma das mais perigosas para o bombeiro, para quem está combatendo. Haja vista, nós temos lá
nos noticiários, né? Estamos vendo lá as queimadas na região centro-oeste do nosso país, e no norte também, né? Mas é uma das ocorrências mais perigosas. Por quê? Porque você está numa mata, geralmente fechada, tem o problema das condições adversas do vento, do clima, do local propriamente, que você não conhece muito, porque mata fechada é muito difícil de você ficar percorrendo lá, além de também acidentes com animais peçonhentos, acidentes em cair em algum buraco, em algum poço. Então, nós temos, sim, procedimentos operacionais padrão para atender a ocorrência. Lógico que tudo isso é feito de uma maneira sistemática, o material tem que estar preparado um pouco diferente de um incêndio estrutural. Por quê? Veja bem, se for numa mata fechada, se for à beira de uma rodovia, ou até quando tiver acesso a uma viatura, um caminhão, ótimo, a gente vai jogar a mangueira, vai lançar uma mangueira e vamos combater com água, mas nem sempre é assim, né? Nós temos que colocar ali umas bombas costais, e umas bombas que nós colocamos nas costas aqui, é igual aquela que pulverizar veneno em algum local. E vamos seguir o mato adentro. Temos lá os abafadores, né, que a gente usa também, é muito cansativo, é exaustivo, tem que levar água, tem que levar alguma coisa para que você não se esgote lá dentro, e temos que levar outros materiais, um material muito necessário, é uma bússola. Eu tinha um amigo meu, ele já aposentou já, e ele trabalhava só para você ter uma ideia, Luiz, eu tinha um amigo meu que ele trabalhava no quartel do Jabaquara. E no quartel do Jabaquara, ali do outro lado do início da rodovia dos imigrantes, tem o Parque do Estado, né? Ficou muito famoso anos atrás, né? Por causa do maníaco do parque, aquela coisa toda. E ele ia atender, muitas vezes, fogo e mato neste parque. E ele só conseguia a orientação quando um avião estava descendo no aeroporto de Congonhas, para você ter uma ideia. Então, ele via o avião ou subia ou descia, falava, bom, a cabeceira do aeroporto é aqui, então ele vai em tal lugar. Tá? Infelizmente, já perdemos alguns colegas em fogo e mato. Infelizmente, né, não teve o devido cuidado ou por situação infortuita, acabou falecendo. Então, uma situação muito perigosa que requer muito cuidado. Tá? A questão dos convênios, Luiz, aí é uma questão mais burocrática, né? Não sei, eu não vou poder te dar todo esclarecimento sobre isso, mas é contato feito com a prefeitura, com a Secretaria de Segurança Pública. Olha, eu necessito de que os meus bombeiros, né, a prefeitura procura a Polícia Militar através da Secretaria de Segurança Pública e solicita treinamentos através de ofício, e aí dentro da disponibilidade da escola, de um cronograma, que nós fazemos um cronograma quase que um ano antes, né? Por exemplo, para o ano de 2021 já está quase todos os cursos já fechados, já. Estamos quase no final nós passamos da metade de outubro, né? Então os cursos para o ano que vem já estão quase que já concretizados. Por exemplo, a minha seção, que cuida de alguns cursos, já está todo já determinado para o ano de 2021. Tá bom, Luiz? Espero ter aí contribuído e ter tirado a sua dúvida. Ok, não, obrigado. Tá bom? Domingos, agora é a Graciela e depois o professor Ricardo Penteato. Graciela. Dá para ouvir? Dá sim. Sim, Graciela. Sim. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A minha pergunta, Domingos, é com relação aos chamados, né? Eu vejo que, no meu ponto de vista, e a população, acho que fica um pouco confusa, né, nessa questão da hierarquia do chamado, né? O que eu estou querendo dizer com isso? É porque a gente tem muitos eventos, assim, vamos dizer, secundários, que não são tão emergenciais como um acidente ou
ou incêndio e tudo mais. Com relação aos animais silvestres que aparecem, aqui no meu bairro sempre aparecem alguns, e também com relação aves, né, enxames de abelhas em árvores, ou qualquer outra coisa, uma pessoa passa mal na rua. E a minha questão é com relação, tem uma hierarquia, uma importância de quem a gente deve priorizar esses chamados, porque eu sei que existem corpos de bombeiro, tem o SAMU, a Defesa Civil, no caso de Jundiaí, aqui a Mata Ciliar, que ela atende também regional, e tem também a zoonose, que muitas vezes já presta algum tipo de atendimento. Eu vejo eu até fico perdida nessas horas, né? Nossa, liga primeiro para quem? Às vezes você fala assim, nossa, mas vai deslocar um bombeiro para atender um animal preso numa árvore, por exemplo. Será que é nesse sentido aí, a hierarquia de chamado, existe uma importância maior em relação a algum tipo de atendimento, ou quais são os atendimentos que podemos priorizar mais com relação aos animais, às pessoas? Você pode dar uma esclarecida nesse sentido? Claro, Graziela. Muito obrigado pela sua pergunta. É lógico, né? O bem maior do Estado é a vida. Então, quando se trata vidas, em primeiro lugar, né? Lógico, vidas humanas, é a prioridade 00001. Então, quando não tem essa situação de pessoas envolvidas, não vai o resgate, não vai uma viatura específica para atender uma pessoa. Mas você citou aí de um animal preso numa árvore. O bombeiro faz esse serviço sim. Eu, por exemplo, já fui tirar uma pomba enroscada numa luz de um poste público. Estava enroscada lá numa linha de pipa, não conseguia voar, e aí nós fomos chamados para tirar essa pomba. Né? Óbvio, se não tiver nenhuma outra ocorrência de gravidade, nós iremos. Agora, como eu falei, né, se tiver vidas humanas envolvidas, a prioridade é essa. Mas o bombeiro não vai deixar de atender uma ocorrência, por exemplo, de um animal preso numa tubulação, seja numa rede de esgoto, alguma coisa desse tipo. O bombeiro vai atender sim, né, mas tem essas prioridades que a gente vai colocando em ordem ali. Agora, você citou uma coisa interessante aí sobre abelhas. O bombeiro, há um tempo atrás, era até um termo não muito agradável que a gente falava, mas era extermínio de inseto. E depois de algum tempo, estudo e feito legislações sobre este caso, o bombeiro agora não vai mais, por exemplo, na sua casa tem uma colmeia de abelha, uma colmeia de marimbondo, uma colmeia de vespa. Se por simples estado dela estar lá, o bombeiro não vai mais atender essa situação. Então, o que acontece? A pessoa liga para o corpo de bombeiros, liga para o quartel, e a pessoa que está atendendo ali, ela tem ali já logo alguns telefones que a pessoa pode estar utilizando. Por exemplo, apicultor, liga para um apicultor e fala, olha, nós não fazemos captura de insetos mais. Com exceção, como eu falei, né, quando tem risco à vida, até mesmo de vida de um animal. Se as abelhas estão agressivas, alvoroçadas, as vespas estão alvoroçadas e estão atacando alguém, aí sim, lógico, o bombeiro vai com toda velocidade para atender por causa da vida humana. Agora, simplesmente porque tem uma colmeia lá, aí o bombeiro não vai, direciona para um apicultor. Agora, tendo um animal, uma ave, eu já fui levar um veado campeiro lá na Mata Ciliar, tinha quebrado a patinha ali na beira da... Agora, próximo da Etevab, ali na Vila Rami. Estava lá, saiu da mata, foi atropelado, quebrou a patinha, nós levamos lá na Mata Ciliar. Então a gente vai, assim, captura, nós temos gaiolas, nós temos laços, inclusive répteis também, cobras, a gente captura e leva para a mata ciliar ou deixa no seu habitat natural. A gente leva seu habitat, leva para o parque da cidade, dependendo do animal. Eu já fui pegar um rato do banhado e, olha, eu confesso a vocês, eu nunca vi um animal tão feio igual aquele, rato do banhado. Não sei se alguém já viu.
mas pensa num rato do tamanho de uma capivara. Então eu falei, pensei 2 vezes, o que eu estou fazendo aqui? Mas pegamos o rato do banhado e deixamos eles lá no parque da cidade. Lá. Tá bom, Graziara? Eu espero ter esclarecido aí a sua pergunta. Agora vai lá, Ricardo. Tá bem. Ô, Domingos, primeiro, parabéns pela sua participação na CIPAT, e você tem o privilégio de ter escolhido uma das profissões que ainda está entre as 3 profissões mais escolhidas pela garotada. O bombeiro está sobrevivendo bem, ainda continua na estatística entre as 3 profissões mais escolhidas, e, em contrapartida, você também exerce uma das profissões que é a menos escolhida pela garotada, que é de professor. Então, a de professor é a menos escolhida. A mais escolhida é bombeiro. Meu comentário, minha pergunta, Domingos, queria que você comentasse um pouco como é que o bombeiro tem a atribuição de polícia militar, atribuição de policial. Em que momentos vocês têm que agir como policial? Quais são as situações onde isso aparece? E até onde chega o seu poder de polícia? Você pode comentar um pouco para nós? Ô, professor, lógico. E obrigado, viu, pela lembrança. Todo ano é feita uma pesquisa, né, entre as profissões de mais confiança, né? E o bombeiro está sempre lá em 96%, 97%, e logo em seguida vem o pessoal dos Correios. Né? Então a gente está sempre aí na mídia. Bom, essa situação, professor, é uma pergunta muito boa, que tenho certeza que muitas pessoas gostariam de ter feito. Como eu falei no início, né, nós somos policiais militares servindo no Corpo de Bombeiros. Tanto que a minha identificação, a nossa credencial, não vem escrito bombeiro, vem escrito que eu sou um sargento da Polícia Militar. E olha só, e em muitas ocorrências, não são poucas, as pessoas gostariam não gostariam, mas eu vou dizer assim, dar um respeito como se dá a um policial militar porque ele está armado, com colete, com uma pistola ou com uma arma, né, de neuromuscular, né? Então, o respeito muitas vezes ele se dá ao fato da sua função, porque você está ali tentando ajudar, mas nós falamos assim, fala não para essa pessoa para ver se ela vai gostar tanto do bombeiro assim. A gente costuma dizer que quem gosta de bombeiro é bêbado e criança, só é mais ninguém. Então, se a gente falar não para uma pessoa, essa pessoa vai ficar com raiva da gente. Mas, como o professor bem falou, nós temos o poder de polícia. Então, antes de qualquer coisa, nós somos policiais militares. Então, se nós estivermos atendendo uma ocorrência, a pessoa desacatar, é um crime, tem lá desacato a funcionário público. Eu não gosto muito de usar isso, né? Porque parece que a gente já está se armando, né? Em vez de a gente usar a educação, né? Eu já entrei em alguns locais e estava lá, desacato. Falei, puxa vida, podia ser colocado, seja bem-vindo, né? E não desacato. Mas, enfim, fazer o quê, né? Mas tem essa situação, professor. Se nós estivermos atendendo uma ocorrência e essa pessoa no desacatar, por exemplo, nós temos a autoridade para entrar num local de emergência. Se tiver acontecendo um crime, se tiver acontecendo uma emergência, eu não preciso de um mandado judicial, eu não preciso da autorização do proprietário, não precisa ser durante o dia, pode ser durante a noite, porque a residência é o asilo inviolável da pessoa. Porém, se tiver acontecendo algumas excludentes aí, a gente pode entrar numa situação assim. Ou seja, vamos dar um exemplo. Uma residência com princípio de incêndio. Eu vou pedir autorização para entrar em casa? Não, eu não vou pedir. Eu tenho autoridade para entrar, mesmo que o proprietário fale, eu não quero que você entre. Meu amigo, está acontecendo uma emergência, então eu vou entrar na sua casa. Né? Mas eu não vou deixar. Então a gente vai. É lógico, nós não temos lá o guarda preso, não carrego arma, não carrego algema. Mas aí eu vou no rádio
ó, eu solicito uma viatura do policiamento para dar apoio ao bombeiro, e isso, professor, não é um fato raro, acontece muito desinteligência, e você quer atender a pessoa não aceita muitas vezes e tem que ser atendida. Por exemplo, num caso de um menor de idade, ou de uma pessoa que sofreu um acidente ou passando mal, ela está desorientada, né? Então, ela tem que ser levada. Essa pessoa não está na sua faculdade mental excelente, então eu tenho que agir. Ela não quer, ou alguém não goste da atuação do bombeiro, né? Mas, professor, também eu tenho que dar uma palmatória. Existe profissionais e profissionais. Tem pessoas que, infelizmente, usam da farda para se sobressair, querer, né, colocar esse poder de polícia acima do direito das outras pessoas. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? É uma linha muito tênue, é muito complicado. Então, a pessoa tem que estar dentro da legalidade. Você estando dentro da legalidade, aí sim você pode ter a sua atuação, dar voz de prisão, deter uma pessoa. Uma das últimas ocorrências que eu atendi, passaram para nós que uma criança tinha sido alvejada por um tiro acidental. Então, olha só, a gravidade da ocorrência, né? Então, respondendo quase que ali da colega Graziella, gravidade 0,1. E nós fomos a toda velocidade, viaturas da polícia atravessando na nossa frente. Eu falei, meu Deus, o negócio está feio. Quando nós chegamos lá, não era nada daquilo. Era um cara que tentou assaltar um agente penitenciário. Esse agente penitenciário reagiu e levou um tiro na perna. E imagina, aquele alvoroço, né? Então, e essa vítima estava algemada, né? Foi uma das coisas inusitadas que eu falei, poxa, mas cadê a criança? Não, é aquela pessoa que está ali algemada no chão. Eu falei, mas eu vim socorrer um algemado? Não, ele tomou um tiro na perna. Eu falei, tá bom, vamos levar. Mas se a casa tivesse, inclusive nós fomos escoltados, né? Tinha 2 policiais dentro do meu resgate e ele foi levado até o hospital lá. O pessoal, quando chega no hospital, uma pessoa algemada no resgate, que é uma coisa inusitada, né? Ficaram tudo curioso. Então, nós temos sim, professor, poder de polícia, mas nós temos que saber usar, né? Infelizmente, muitos usam de forma errônea. É por isso que nós temos a nossa corregedoria e tem que ser feita mesmo a correção, né? Aqueles que são policiais militares, são bombeiros e fazem o trabalho correto, tem que ser exaltado, mas aqueles que fazem para a parte errada, eles têm que ser tirados da corporação. Espero ter... Obrigado, Domingos. Boas palavras. Obrigadão. Domingos, pois não. Agora tem o Roberto Cairaro. Quer te fazer uma pergunta. Roberto, minha sala. Ô, Domingos, boa noite, tudo bem? Boa noite. Agora não é acidente, não. Deixa eu te perguntar uma coisa, meu amigo. Embora você seja um bombeiro militar, eu gostaria de saber o que você sabe sobre o curso de bombeiros civis. Se você sabe de escolas que dá treinamento, como que é a capacitação do bombeiro civil. Eu queria saber um pouquinho sobre isso, se você sabe nos dizer sobre isso. Roberto, sinceramente, eu pouco sei das escolas de bombeiros. Eu sei que em Várzea Paulista havia uma ali perto do Mursa, né? Do Mursa. Existia uma escola, não sei, eu não lembro o nome dela, mas eu tenho pouco contato com escola de bombeiros. Eu sei que tem, né? Mas eu vejo assim, viu, Roberto, não querendo jogar confete sobre nós mesmos, mas a estrutura que a Escola Superior de Bombeiros tem, para você ter uma ideia, a Escola Superior de Bombeiros, ela é a 3ª maior escola de bombeiros no mundo. Ela perde só para do Texas e uma na Alemanha. E depois vem a nossa escola aqui em São Paulo, e ela é a maior da América Latina. Então, eu acho que assim, os treinamentos que são, como que eu posso colocar para você aqui, de extrema necessidade, que é levado, não que os outros não são levados a sério, mas que é a fundo, mesmo que é bem estudado, é ali na escola de bombeiros. Temos cursos fora do país, temos, e excelentes cursos, mas para o bombeiro, assim, nesta escola de bombeiros, assim, eu infelizmente não conheço muitas. Eu conhecia essa da Várzea, eu sei que tem uma, acho que em Guarulhos, ali no Arujá,
né? E geralmente essas escolas são de ex-bombeiros ou bombeiros aposentados, né? Que quer continuar nessa jornada aí ensinando, mas infelizmente assim eu não conheço escolas a não ser essas daí. Tá bom. Valeu, Domingos. Obrigado. Valeu. Desculpa a decepção, viu, Roberto? Tudo bem. Foi nada. Valeu. Obrigadão. Pois não, professor? Domingos, agora tem um aluno aqui, o Juliano. O Juliano, ele levantou a mão, mas ele está sem microfone, então eu sou porta-voz dele. Ele quer saber sobre o porte de arma, se vocês têm o porte de arma. Então, temos sim. Na verdade, o porte de arma é a nossa identificação, que nós chamamos de funcional. Esse é o nosso porte de arma. O policial militar, assim que ele se forma, ele já recebe essa sua identificação. É como se fosse o nosso RG, né? Mas é o RG do militar. Esse é o porte de arma. Agora, nós temos o documento da arma também. Então, o bombeiro, assim como eu passei, né? Nós somos policiais militares, então nós temos direito a adquirir armamento. Eu já tive, não tenho mais, né? Mudei o pensamento que eu tinha, né? Eu já não uso mais, passei para frente, vendi, mas não repreendo aqueles que possuem, mas o bombeiro ele pode usar sim a arma, ele tem um porte de arma sim. Eu só estou vendo aí que a professora Marlene colocou ali que era no Mursa, né? É isso mesmo, viu, professora? Era ali no Mursa ali. Então tá. Aí eu agora queria perguntar. Eu sei que muitos aqui vão passar por treinamento, né? Mas muitos não, porque não são de segurança do trabalho. Hoje nós estamos com bastante convidados aqui e agradeço a presença de todos os alunos também de outras habilitações, né? É muito bom a gente saber que estão aqui aprendendo com a gente. Fala um pouco para as pessoas, que eu acho que muitas pessoas não conhecem isso, sobre, por exemplo, numa eventualidade do incêndio, a questão da fumaça e como que a gente tem que se proteger dessa fumaça para tentar sair do local. Boa, professor. Excelente pergunta. No incêndio, né, eu vou fazer a definição aqui bem rápida, para que a gente já possa entrar no assunto mesmo. A definição de incêndio é quando não há controle do homem, né, e o fogo, sim. Quando é um fogo em residência, então pelo menos está no controle do homem. Quando passa a incêndio, categoria incêndio, é porque está fora do controle. O que mais mata dentro de um incêndio não é a fumaça, não é o fogo propriamente dito. O que mais mata dentro de um incêndio é a falta do controle emocional, né? E aí sim, quando a pessoa tem um controle emocional, a chance dela sobreviver, mesmo que dentro de um local sinistrado, no meio de um sinistro, é muito grande, porque ela vai raciocinar, ela vai fazer a maneira correta. Eu tenho uma gravação que eu passo para os meus alunos que mostra umas das cenas mais difíceis, né? E é lá o incêndio do Joelma. Inclusive, eu até anotei aqui algumas datas, depois eu vou passar para todo mundo aí. Mas o ser humano é um animal racional capaz de fazer coisas irracionais. Então, num momento de desespero, ele faz coisas irracionais que a gente não imagina. Agora, voltando à pergunta da professora, que é uma excelente pergunta, nós sabemos que a fumaça, na verdade, ali são gases aquecidos, né? E os gases aquecidos, eles tendem a subir, a ficar no teto de um ambiente. E é por isso, né, que se recomenda ficar o mais próximo possível ao chão. Quanto mais próximo do chão, você tem a possibilidade, inclusive até de se localizar. A fumaça,
os gases aquecidos, ela tende a subir, e o interessante seria a pessoa abrir alguma coisa, alguma janela, mas bem em cima, e não embaixo, né? Por quê? Porque o que está faltando dentro daquele ambiente lá é oxigênio. E se nós abrirmos uma parte, um local inundado de fumaça, não tem muita chama, o que está faltando ali para ter fogo é só o oxigênio. E se a pessoa abrir e tiver uma abertura repentina de um ambiente, nós chamamos de backdraft, né? Que é um fenômeno que acontece, inclusive nós treinamos muito isso lá no meu quartel lá. É a entrada repentina de oxigênio que vai explodir, na verdade vai ser uma queima muito rápida do ambiente. Então, manter a calma, sempre manter a calma, mais próximo do chão. Se tiver condições, coloque um pano úmido nas vias aéreas, coloque um pano úmido no nariz e na boca, para que você consiga pelo menos respirar um pouco melhor dentro de um local que esteja inundado. Para a gente colocar aqui uma ocorrência que eu atendi há muitos anos atrás, fui ali no bairro do Tatuapé, eu trabalhei muito tempo na Zona Leste de São Paulo, e houve um incêndio em residência porque o pai foi colocar a água para esquentar no micro-ondas, e era época de Natal, e compraram aqueles LEDs, né, que não tem garantia nenhuma, não passa pelo Inmetro, né, longe disso, só que sobrecarregou e pegou fogo na cortina que passou para o sofá. Isso é muito rápido, viu, queridos? Isso é muito rápido, isso não demora, é muito rápido. Passou para o sofá, do sofá passou para o carpete e inundou a casa. A mãe e uma das filhas desse casal que estavam no primeiro andar pularam. Uma menina que estava lá, inclusive recém-formada na faculdade de Direito, ela se perdeu na própria casa dela. Se perdeu, ela nasceu naquela casa, ela se perdeu naquela casa. Infelizmente, ela faleceu e nós encontramos ela na escada desse sobrado, né? Então, são situações de que, se não manter a calma, a probabilidade de você ficar no incêndio é muito grande. Por isso que a calma, ela é primordial numa situação dessa. Eu vi aqui que a Grace queria fazer uma pergunta aí, professor. Antes da Grace, nós temos a Liliana. Depois é ela. Por favor. Liliana? Oi. Boa noite, Domingos. Obrigada por estar dividindo com a gente aqui o seu conhecimento. Eu que agradeço. Imagina, a minha pergunta foge um pouco dessa parte da segurança do trabalho. É uma curiosidade, acho que não só minha, mas como de muita gente. Sim. Nesse tempo que você está atuando aí no Corpo de Bombeiros, eu tenho duas perguntas. O atendimento que mais te marcou assim de forma positiva, que você lembra assim e dá aquele calorzinho no coração, e o atendimento que mais te chocou, assim, que foi uma coisa assim bem triste de atender. Algo que poderia ter sido evitado e não foi. Essa é a minha curiosidade. Ei, Lilian, obrigado, viu? Mas olha, você tocou num ponto aí, se a gente começar a lembrar aqui, a gente vai às lágrimas aqui, viu? Bom, eu acho que não tem ocorrência maior de alegria quando a gente auxilia num parto, quando a gente ajuda a trazer uma vida, né, a este mundo. Então, eu já tive a honra de participar de 3 partos em via pública, uma dentro do carro e 2 dentro uma dentro da viatura e 2 dentro do carro da própria pessoa, né? Então, eu acho que não tem alegria maior quando você escuta o chorinho do bebê, né? E é uma alegria que contamina ali você, contagia todo mundo e todo mundo chora de alegria. Então, acho que uma ocorrência maior, para mim, né? Uma ocorrência maior é essa, e depois a família vai com essa criança no quartel, quer dar um abraço na gente, né? Quer compartilhar essa alegria. Então, essa é a ocorrência que, para mim, é que mais é ponto positivo. Agora, tem a outra parte, né? Então, o que me deixou, assim, algumas, inclusive até antes eu estava conversando com a professora Mara, antes de nós entrarmos aqui, né?
é que há um tempo atrás eu atendi uma ocorrência onde um rapaz ele foi vítima de tentativa de assalto. Isso foi em São Paulo também. E ele tentou sair com o carro e infelizmente foi alvejado e faleceu. E aí a gente não tinha como socorrer mais. Né? Quando não há sinais de morte evidente, nós levamos até o hospital. Nós não somos médicos para atestar óbito, a não ser que seja sinais de morte evidente. Né? Que não vou agora aqui comentar. Mas ficou o rapaz na via pública. E aí Liliana, chegou a família. Eram pessoas, né, de traços orientais. E o pai chegou para nós aqui e falou assim: meu filho morreu, né? E aí tivemos que contar a verdade. A gente não pode mentir. Né? É antiético a gente mentir numa ocorrência. Mas a gente tem que achar um mecanismo para falar de uma maneira não chocante. Mas, por incrível que pareça, talvez seja porque eram orientais, né? A paciência oriental. Eu queria ver meu filho. E aí, Liliana, esse homem se ajoelhou do lado do corpo do filho e começou a falar com o filho ali. E falou assim: filho, eu não falei para você não sair. Eu não falei para você ficar em casa. Papai não falou para você ficar em casa. E isso não teve nenhum bombeiro da guarnição que não foi às lágrimas. Então, essa é uma das ocorrências que me chamou muita atenção. E uma outra que me chamou muita atenção foi de um soterramento há muitos anos atrás, também na Zona Leste, onde, num período de chuvas, um muro de arrimo foi para cima de uma casa e fomos chamados, que existiam vítimas, na ocorrência desse tipo, a gente não pode usar nenhum material, seja enxada, pá, nem mesmo um trator. Né? As pessoas acham que vai ser rápido, porém, se essa pessoa tiver pelo menos uma chance de vítima, a gente pode tirar essa chance usando esses materiais. Mas nós fomos tirando os escombros e aí a gente descobre a mão da mãe segurando a mão da filha. Isso há muitos anos atrás, e eu tenho isso até hoje, né? A cena que me marcou muito. E depois chega o pai desesperado, tivemos que levar ele para o hospital para tomar um sossega-leão para aguentar o tranco, né? Eu tive presente lá na barragem de Brumadinho. Eu fui do dia 2 de fevereiro ao dia 8 de fevereiro de 2019, onde eu tive a oportunidade de sobrevoar a região lá. Passamos esse período lá. E no momento que eu estava lá, a minha mãe me ligou, né? Falei: Domingos, onde você está agora, filho? Eu falei: mãe, eu estou aqui no acampamento agora, daqui a pouco eu estou subindo para ir para o campo. Vou pegar um helicóptero, porque não tinha condições de chegar a pé, né? Nem para o veículo, só de helicóptero. E eu falei: mãe, aqui eu estou sentindo o cheiro da morte e o ar da tristeza. Então foi essa a minha definição daquele local lá, né? A maior ocorrência, né, de salvamento no país, né? E espero que tenha sido a primeira e última, nunca mais tem uma daquela. E nós assistimos pela televisão, mas não temos noção nenhuma, não dá para ter noção pela televisão, pela reportagem, o tamanho da destruição. É imenso o tamanho da destruição. Eu trabalhei, meu campo de atuação foi próximo daquela picape branca, não sei se os meus amigos lembram, que ela ficou perambulando para lá e para cá, querendo fugir daquele mar de lama. E eu trabalhei naquele setor lá, inclusive eu entrei naquela picape lá, estava o capacete do rapaz lá. Por incrível que pareça, esse rapaz sobreviveu. Ele conseguiu sobreviver. Eu vi, nós temos aqui na nossa região, né, aí a ferrovia, nós vemos aí as locomotivas da, se eu não estiver enganado, MRS. Meus amigos, eu vi como se fosse papéis amassado, retorcido, como você pega um pano de prato e torce. Foi daquela maneira que eu vi uma locomotiva. O tamanho da força da destruição. Eu sempre narrei, né, para os meus amigos que me perguntam sobre isso. Eu falo: olha, se for da parte profissional, eu tenho uma grande, como que eu vou dizer, privilégio de ter trabalhado na maior ocorrência de salvamento. Eu trabalhei na maior ocorrência de incêndio, por incrível que pareça, a maior ocorrência de incêndio, a segunda maior ocorrência de incêndio do planeta, que foi, se alguns devem lembrar, no incêndio na Alemoa, alguns anos atrás, acho que foi em 2015.
no Paissandu, onde caiu aquele prédio e o rapaz estava do outro lado, inclusive o sargento que estava tentando segurá-lo, ele é meu amigo, é o sargento Marçal. Trabalhei nessa última, que foi ali no começo do ano, ali no Guarujá, na barragem João Guarda, onde morreram 2 bombeiros, morreram 2 cabos, né? Então, profissionalmente, eu tenho um certo já bagagem. Agora, como ser humano, né, foi assim, de uma tristeza, de uma carga de tristeza muito grande. Tanto que eu trabalhei nos 2 aviões da TAM também. No primeiro avião da TAM, eu fiquei umas 2 semanas meio abalado, né? Depois, lógico, com o auxílio da minha esposa, dos meus familiares, a gente vai voltando ao prumo. Mas que não é fácil, não é não, viu? Espero ter respondido, viu, Liliana? Obrigada, Domingos. Obrigada, Domingos. Agora quem vai falar é a Grace, depois o professor André Magossi. Tem também o José Dilson, que acho que chegou depois. Boa noite, Domingos. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Minha representante. Eu queria aqui, primeiramente, antes de fazer a minha pergunta, dizer que primeiro que a nossa turma do segundo P de Segurança, desde o primeiro momento, eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa turma. É uma turma maravilhosa, só tem gente boa e o Domingos é um orgulho para a gente. Então, dizer que hoje a gente está super, super orgulhosos dele. E a minha pergunta Domingos, uma curiosidade também, como que foi para vocês do Corpo de Bombeiros nesse momento de pandemia? O que mudou na vida de vocês? Teve mais ou menos ocorrências nesse período de pandemia que todo mundo ficou em casa? O que mudou para vocês isso daí? Grace, minha representante, né, nossa grande representante da escola, estamos muito bem representados, viu, por você, tanto quanto você quanto a Ingrid. Bom, com certeza, né, aumentou o número de ocorrências. Isso é um fato, só a gente verificar as estatísticas. Porém, as pessoas se assustaram e, assim, qualquer ocorrência que, por mínimo que seja suspeito, a pessoa já emplacava como Covid. Não, é Covid. Então, como que a gente ia atender dessa maneira? Nós temos o nosso protocolo, né? Assim como nós temos aí que o colega perguntou lá atrás aí sobre o fogo em mato, nós também temos esse protocolo. E foi colocado várias ordens de serviço para atendimento nesse tipo de ocorrência. Se for confirmado realmente que era Covid, então tínhamos que colocar um EPI a mais, sendo máscaras diferentes, roupas totalmente paramentadas, pareciam médicos dentro de um centro cirúrgico, né? Até proteção para a nossa bota nós tínhamos que colocar. Então, óbvio, o número de ocorrências aumentaram muito, mas e para nós ficou uma tensão maior também, lógico, porque é uma coisa desconhecida para médicos, para cientistas, imagina para nós, né, que somos meros mortais ali, né, além da nossa preocupação com a nossa família, porque eu estou indo atender uma ocorrência, mas depois das 7h30 da manhã, como eu falei no início lá, eu tiro a minha farda, ponho no saco plástico, levo para lavar, ponho a minha roupa civil e vou para minha casa. Lá está minha esposa, está meus filhos, está meus netinhos, então eu tenho que tomar um extremo cuidado com isso, e isso abalou muito o nosso psicológico, tanto que foram vários profissionais em quartéis nos orientando, olha, faça da maneira correta, assim como nós fazemos. Eu lembro até hoje, quando nós fomos divididos, né, para falar junto com o professor Diógenes em várias salas lá do ITEVAB, né, e aquilo não mudou. O engraçado, uma coisa que eu achei engraçado é que para nós foi uma novidade enorme usar máscaras, né, que incomoda, até hoje incomoda, mas que é engraçado que em alguns países é até comum. Foi, poxa vida, lá na América Latina não se usa máscara? Nós vemos que lá no Japão, eles usam máscara há muito tempo mais atrás do que a gente, né? E essa pandemia, se é que a gente pode, se é que eu posso falar sobre isso, né?
pode ter trazido uma coisa de bom, que era uma coisa que a gente deveria fazer sempre. É chegar da rua, é trocar seu calçado, é lavar as suas mãos, e se higienizar. Então, uma coisa que deveria ser feito já há muito tempo, mas precisou vir uma pandemia para, infelizmente, tirar a vida de milhares, centenas de milhares de pessoas, no mundo inteiro, para que a gente se conscientizasse. Então, Grace, realmente aumentou o número de ocorrências, lógico, agora está diminuindo, né? O interessante é que eu vou citar o município de Cajamar. O município de Cajamar, eles têm uma equipe até hoje de pronto atendimento para casos de Covid. Então, a prefeitura disponibilizou 2 equipes totalmente paramentadas para que eles atendam essa ocorrência, e o bombeiro não vai. Olha, aqui é interessante, né? O bombeiro não vai. Quem vai são as pessoas do município de Cajamar. Então, foi muito interessante isso aí. Espero ter respondido, viu, Grace? Sua pergunta aí. Respondeu sim. Obrigada, viu? Imagina. Professor André, por favor. Domingos, não poderia deixar de perguntar isso para você, né? E tudo que você falou antes aí, discursou antes, vai... O professor, tá bem baixinho o áudio do senhor aí, tô quase nem ouvindo, viu? Peraí. Muito bem. Agora tá me ouvindo bem? Tô sim, melhorou bastante. Tá bom. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer para você, Domingos, vem de encontro a tudo que você falou com a gente aí. Vocês são profissionais concursados, né? Vocês têm, vamos dizer assim, um vínculo empregatício. Então, vocês estão vamos dizer assim, nas asas da legislação trabalhista também, não é isso? Trabalhista, de segurança do trabalho e assim por diante. Eu gostaria que você falasse para a gente como que funciona, por exemplo, um acidente com um bombeiro. É tratado da mesma forma que um acidente de um colaborador dentro da empresa? A atividade de vocês, ela chega a ser, assim, bem estressante. Provavelmente, alguns de vocês, né, possam desenvolver uma doença de estresse, alguma coisa, uma doença ocupacional, não é isso? Né? Como que vocês têm esse respaldo? Vocês têm tudo o que um trabalhador normal tem com relação à legislação de segurança do trabalho, ou é específico alguma coisa por decreto da área de vocês, Domingos? Professor, pergunta interessante, viu? Então, nós temos a nossa própria legislação. Nós temos o nosso hospital militar, né, o que fica lá na região norte de São Paulo, e, assim, é feito todo um procedimento disciplinar para saber o que ocasionou. É mais ou menos parecido com a CLT, mas como é militar, né, então é regido pelo nosso regulamento de disciplina. E toda vez que um militar ou um bombeiro se acidente numa ocorrência, ou até mesmo num quartel, jogando bola, foi já o meu caso, é feito um atestado de origem, ou seja, primeira coisa, é feito um documento, né, que nós chamamos de parte, que ele relata o que aconteceu e tem que ter testemunhas dizendo que não houve negligência, imperícia, nem imprudência por parte do acidentado. Mas é feito um documento, esse documento é gerado um atestado de origem, onde é pego vários dados do ocorrido, né? Aí é uma parte mais específica, uma parte mais aprofundada, é levado para uma junta de saúde no hospital militar e é analisado a culpabilidade dessa situação. Então, olha só, mesmo que seja um acidente, né, a gente tem que verificar o que ocasionou esse acidente. É muito parecido com a nossa situação aqui de técnica de segurança. Porém, a legislação ela é própria nossa, ela tem a parte do militarismo. Essa junta é feita por oficiais superiores, né, que vão analisar a situação. Muitas vezes ele nem vai te atender, ele nem vai olhar, ele só vai analisar papéis. Aquilo que os médicos ortopedistas, ou até mesmo um outro médico, um psiquiatra, na parte mais nesse segmento, ele só vai analisar o papel. Fala, então eu vou te dar tantos dias de convalescença, ou tantos dias só para você ficar tranquilo na sua casa, ou você vai para o quartel, mas
existe algumas restrições que você não tem que exercitar, por exemplo, marchar, não pode jogar bola, fazer educação física, desse tipo. Então, nós temos a nossa própria legislação dentro da polícia militar, viu, professor? Obrigado, Domingos. Só uma curiosidade. Sim. Na corporação de bombeiros como um todo, não precisa ter técnico de segurança, então, não, né? Não precisa ter técnico de segurança. Eu acho que deveria ter, né? Seria até bom, né? Porque assim eu já teria uma outra função. Mas nós não temos, não. Ali, lógico, cada um tem a sua responsabilidade de salvaguardar a sua própria saúde, a integridade física, mas nós temos também as pessoas que são nossos encarregados. Por exemplo, eu sou encarregado de uma viatura de incêndio, então aqueles cabos e soldados estão sob a minha responsabilidade. Então, eu tenho formação de curso de bombeiros para sargento, que é uma pós-graduação, né, em segurança pública. Então eu tenho uma enorme responsabilidade. Aquelas pessoas da minha guarnição estão sob a minha guarda, sob a minha tutela. É como se fosse um técnico de segurança. Então eu tenho que tomar conta deles, eu tenho que tomar conta de mim, eu tenho que tomar conta do motorista, tenho que tomar conta das guarnições, eu não posso deixar eles ser muito afoitos ir para a ocorrência, também não posso deixar eles ficarem com o pé atrás, então a gente tem que ficar ali mediando essa situação. Então, os comandantes de guarnições, eles que são vamos dizer assim, o técnico de segurança na hora da ocorrência. Obrigado, Domingos. Mônica. José Dilson. Isso, nós temos o José Dilson e depois nós temos a pergunta da Sleide também e encerramos, né? Sim, isso mesmo, Mônica. Já coloquei aqui no chat para eles que nós vamos estourar o tempo. E tem mais, gente. O professor André Magossi já está passando a enquete, que a enquete é a presença de cada aluno, que depois nós vamos passar para os respectivos professores. E também a satisfação, ou não, né? Mas a satisfação, né? O quanto de satisfeito ficou com esta palestra. Nós estamos passando em todas as palestras. Tá bom? O professor já postou aí, por favor. Respondam, é importante. Vamos lá, José Dilson. Boa noite, Domingos. Boa noite. Eu costumo dizer, olha, eu peguei o gancho da hora que você estava falando dessa questão emocional, e eu costumo, às vezes, brincando nas conversas que a gente tem no dia a dia, né? Que o ser humano, quando entra assim, em alguma situação adversa ou situação de extremo, ele vira bicho, né? E baseado, né, no que você falou, nessa questão emocional, me veio aqui a lembrança daquele incêndio lá da Boate Kiss, né? E a minha pergunta para você é assim, baseado nesse fator emocional, se você acha que esse fator emocional ou a falta dele lá dentro daquele ambiente, naquele momento, foi decisivo para aquele grande número de mortes? Ô, José, pergunta extremamente interessante e importante. Eu estava fazendo um estágio em Santos, quando aconteceu, né, aquela tragédia lá na Boate Kiss em Santa Maria, né? Como eu falei há pouco tempo atrás aqui, a calma, ela te dá umas possibilidades de você sobreviver. Só que eu vou lembrar até do nosso querido professor Arruda, né? Ele também ele citou isso, de que um acidente é fator, assim, são vários fatores que vão ocorrendo até chegar na situação final.
né? Então, ali aconteceu inúmeras situações. É lógico que eu não posso te falar com tanta propriedade, mas porque eu não estava lá, mas o que nós vimos de reportagem, né, seja televisiva, seja escrita, é que ali vários fatores contribuíram para aquela tragédia. A falta da calma foi uma delas, né? Agora, o ambiente, ele estava quase que um ambiente confinado, né? A estrutura interna não era adequada para aquele momento, não era adequada para aquela situação. Se eu não estiver enganado, parece que soltaram fogos também dentro lá do local. E foi uma combinação de resultados negativos, né? E é o que acontece. O professor Arruda, no semestre passado, ele citou o exemplo de um avião, que eu também sempre falo sobre esse exemplo. Um avião caiu porque parou a turbina? Vamos falar sobre lá na Chapecoense? Não. Foi feita a investigação, o piloto não abasteceu, a moça lá que devia controlar não cobrou. Então, olha só, tanta situação levou àquele desastre imenso. Então, José, excelente pergunta sua, né? Aquela situação poderia ser evitada se alguns itens, né, poderiam ser evitados, né? Agora, a calma, né? Aliás, o pânico, agora, né? Vamos ao autônomo do negócio. O pânico, lógico, contribuiu para aquela situação. Mas agora você veja bem, num local onde cabe X pessoas e tinha X ao quadrado, e no momento as pessoas ali eufóricas começa a sentir um odor de fumaça, o ambiente começa a ficar inundado de fumaça. Com calor, é a mistura perfeita para tudo aquilo que aconteceu. E o bombeiro, ô José, nós temos um chavão que nós dizemos assim: o sinistro acontece, e sinistro, eu não digo só incêndio, tá? Sinistro é enchente, desabamento, desmoronamento, tudo isso. O sinistro acontece onde a prevenção falha. Se falhou, então é o resultado lá de vários jovens, né, mortos naquilo ali. É uma tragédia, né? Quantas vidas foram embora sem, né, tão novo, né? E aí fica os pais, os parentes sofrendo aqui. A gente fica muito triste de ver uma situação daquela, viu, José? Mas o pânico foi um fator só, com tantos outros negativos para acontecer aquela baita daquela tragédia lá. Eu só queria, eu vi aqui no chat aqui, né, que a professora Amara colocou, né, que tem um filho de uma amiga dela que está desaparecido. Acho que era engenheiro, lembra quando ela comentou comigo? Era engenheiro, né, e é uma das pessoas que infelizmente ficaram desaparecidas, né? Inclusive, acho que teve um colega aqui que colocou que era amigo dele, um tal de Pivete. Acho que era o apelido do rapaz lá que faleceu. Tá bom, José? Espero ter contribuído aí para a sua pergunta. Sim, obrigado, viu, Domingo? Obrigadão. Bom, por último, nós temos a pergunta da Erisleide, que ela gostaria de saber se existe uma idade máxima para fazer o curso de bombeiros e, se existe, qual seria essa idade? Então, lá no comecinho, né, no comecinho da nossa palestra, nossa conversa aqui, a idade mínima são 18 anos, né? Então logo que chegou a maturidade, né, legal, já pode prestar o concurso até 30 anos de idade, né? Então não completou os 30 anos ainda, não esteja completo, ele pode entrar. No decorrer do curso, se ele completar 31, não tem problema. Agora, até 30 anos de idade, ele pode ingressar primeiro na Polícia Militar e depois no Corpo de Bombeiros. Obrigada. Imagina. Bom, gente, eu creio que foi um bate-papo de muito grande valia. Eu, em nome de toda a equipe de segurança do trabalho, de todos o pessoal aí do suporte, Mônica que está assim, professora Mônica sempre ajudando,
das professoras e dos professores presentes, dos nossos convidados, dos alunos de Cajamar, enfim, todos vocês, né? Em nome de todos, eu estou agradecendo a sua orientação. Vou chamar de orientação e exposição de situações que nós, seres humanos, acabamos até nos emocionando só de ouvir você falar, Domingos, né? Então, assim, eu creio que Deus, ele prepara as pessoas para o caminho. E as pessoas buscam o caminho e você foi um escolhido para ser trabalhado no resgate de pessoas, de animais, enfim. Que Deus, assim, te abençoe muito e sempre para que você possa ver vidas nascendo, mas também salvando as vidas, porque é um dom que Deus te deu. Muito obrigada por estar conosco e também por estar nesse momento, né? Quero que agora você faça a sua tchau, tchau aí e sem palavras. Muito obrigada. Imagina, professora, eu que agradeço essa oportunidade imensa de contribuir. Eu tenho um orgulho muito grande de ser aluno dessa escola. Quando eu menciono com alguns amigos meus que eu estou estudando na ITVAB, eles falam, puxa, você está lá estudando lá? Eu falei, estou aluno de lá. Então, eu tenho um orgulho muito grande dessa escola, assim como eu vi ontem da minha colega falando, né, que ela é segurança do trabalho na Coca-Cola, ela tem orgulho, eu também tenho muito orgulho. Eu só queria dizer que Deus deu essa oportunidade, mas ele dá oportunidade a todos. É que a gente, sei lá, gosta disso, né? E a gente foi lá treinar só um pouquinho só. Mas não querendo jogar confete nos professores, mas ninguém não tem uma profissão dessa se não existisse professores. Então, se eu aprendi essas coisas, se eu transmito essas coisas, é porque eu tive excelentes professores. Tá? Então, não sei se eu vou lembrar bem da frase, mas o professor, ele só se torna mestre quando o seu aluno se torna professor. Então, eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade imensa, tá? E pode contar comigo quantas vezes precisar, e ainda está aberta as portas da escola. Um dia nós vamos fazer um treinamento lá ainda, se Deus quiser, nós vamos fazer um treinamento, e eu vou colocar os pessoal do segundo P dentro da Casa da Fumaça. Eu quero ver quem vai conseguir ficar lá dentro mesmo. Tá bom, você me avisa para eu já ir preparada, que eu vou participar também. Tá bom? Tá bom. Gente, muito obrigada. Vamos agora a um breve intervalo. 21 horas, estamos de volta. Obrigada a todos. Até mais.